Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. Bênção demais. Para quem não me conhece aí, sou o irmão Jairo aí, estou aqui auxiliando, ajudando, né? Sempre aí no culto de homens, né? E hoje foi me incumbido aí, né? De estar trazendo a palavra do Senhor. E é um dever, né? Muita gente chega aqui e fala assim, né? Eu fico muito feliz de ter recebido essa oportunidade, mas mais que uma oportunidade é um dever de nós ir pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, sem mais delonga, capítulo de número 16, versículo de número 19. Enquanto você abre, eu vou orar mais um pouquinho. Senhor meu Deus e poderoso Pai, eu agradeço a Ti por mais um dia, meu Pai, pela vida de cada um que aqui já se faz presente, Senhor Deus. Eu peço a Ti, meu Pai, que guarda o caminhar, guarda, meu Pai, o estar, meu Pai. Eu peço ao Senhor que prepare nossos corações, meu Pai, para que agora possa receber a Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, nós já louvamos, adoramos ao Senhor, meu Pai. E agora, meu Pai, eu peço a Ti, meu Pai, que use-me essa noite como se fosse a última vez, ó Pai. Usa-me não só, meu Pai, para a minha vida, mas também para a vida dos meus irmãos, ó Pai. Fala conosco na palavra, meu Pai. Nos revela, meu Pai, aquilo que o Senhor, meu Pai, quer para conosco falar nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 19. Uma palavra muito conhecida, e eu quero usar ela como base essa noite, para uma palavra a qual o Senhor me diz, me trouxe sobre a liberdade. A liberdade dentro do Evangelho, a liberdade no Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém, irmãos? É uma palavra muito conhecida, é uma palavra eu acredito que Deus já revelou para você em outra situação, com outro pregador, em outro momento, com hinos, com louvores. Mas, irmãos, é uma palavra muito forte. É uma palavra a qual o Senhor deu uma ordem foi respeitada, uma ordem foi dirigida e foi concluída. O texto vem falando aqui de um momento a qual Paulo e Silas, né, estavam ali a pregar o Evangelho, a viajar pelas cidades, nas suas viagens missionárias. E, chegando naquela determinada cidade, né, havia uma mulher ali que ela usava de adivinhações.
e ela tinha um espírito de adivinho. E esse espírito de adivinho, né, ele era usado por muitos ali, né, líderes, pessoas importantes daquela cidade, onde eles usurpavam, ganhavam lucro sobre essa mulher. E esse espírito, a qual estava nela, né, ele reconheceu Paulo e Silas quando entrou naquela cidade. E imediatamente ela andava, né, atrás deles, falando: olha, esses aí são servos do Senhor Jesus Cristo. Esses aí são servos do Altíssimo. E em todo momento, né, em momento algum, a Bíblia fala que ela estava falando mal, né, ou de certa forma alguns interpretam até que foi com uma certa ironia, né, mas outros veem de outra forma que também era exaltando. Ou talvez aquele espírito estava morrendo de medo também daqueles homens de Deus. Você pode interpretar, pode tentar enxergar dessas formas. Mas aquela mulher ficou durante dias por onde eles andavam, né, onde eles iam, e aquela mulher falando, gritando ali por toda a cidade: olha, estão indo aqui, os dois aqui são os servos do Senhor, os servos de Jesus e tal. E aquilo começou a incomodar Paulo. Fala: poxa, né, já chegou, já está atrapalhando, né, já está demais isso, né, porque todo servo do Senhor, ele não quer nenhum momento de exaltação. Quem deve ser glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a todo momento aquela mulher ia atrás deles. E em um determinado momento Paulo falou: olha, sai o espírito dela em nome de Jesus. E imediatamente aquele espírito saiu dela e não voltou mais. Só que aí ele começou a incomodar, porque aquela mulher era usada para passar a perna nas pessoas, né? Era usado o espírito que estava nela, ele adivinhava, e aquelas pessoas ali ganhavam dinheiro com isso, com as adivinhações daquela mulher. E agora acabou, a fonte secou, o lucro acabou. E então eles pegaram, né, os dois como um certo bode expiatório, levaram até ali o centro da cidade e falaram que eles estavam levando uma doutrina, né, que não era igual e tal. Só que o que acontece? A população, imediatamente, né, todo mundo começou ali, né, já teve um julgamento, levaram eles, tiraram as roupas deles e ali bateram, açoitaram, bateram, né, espancaram eles, feriram, né, e como se não fosse o suficiente, decidiram então prendê-los. E a Bíblia fala que eles foram levados para o mais profundo da cadeia, da prisão. Não foi só na prisão, foi o mais profundo. E ali eles foram presos ali no cárcere, e aqueles magistrados, né, a qual condenaram os dois ali, ainda falaram que eles deviam ser bem guardados, bem protegidos ainda. E o que eu vejo com isso, irmãos? Muitas vezes, nós como cristãos, nós somos levados a lugares, a situações, a qual nós não entendemos. Né? Paulo e Silas só queriam pregar o Evangelho, só estavam em busca de um lugar de oração, um lugar para poder orar, para falar da palavra do Senhor. Momentos antes disso acontecer, eles tinham pregado para algumas mulheres, e uma mulher chamada Lídia, né, tinha sido batizada, convertida, né, e ali toda a sua família também. Que mal que eles estavam fazendo, né? Mas muitas vezes nós somos levados a lugares em que nós não entendemos. Muitas vezes nós somos jogados em provações a qual nós não entendemos. Mas eu quero dizer para você essa noite, em tudo onde o cristão está, onde o cristão é colocado, é providência do Senhor. Em toda situação ali, o Senhor, Ele quer algo, Ele quer fazer algo, tem um projeto. Talvez você esteja passando por uma situação que você não está compreendendo. Talvez você está passando por uma dificuldade, né, que se você contar para uma pessoa, ela vai falar com você: isso aí é pouco, ou isso aí é quase nada, ou isso aí é muito. Mas, e até mesmo a gente não compreende, né? Então, Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por essa situação, por essa prova? E muitas vezes a gente não entende. Mas em tudo, o Senhor tem um propósito. E Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Pregadores da palavra. Homens fiéis e homens de Deus. Foram jogados no cárcere, doídos, quebrados, machucados. Mas, naquele lugar ali, eles não deixaram de adorar.
naquele lugar ali, eles não se deixaram de exaltar o nome do Senhor. E é isso que fez toda a diferença. Poderia ter sido qualquer outro discípulo, qualquer outro que Deus tivesse mandado, poderia. Mas Deus sabe quem Ele manda, Deus sabe quem Ele encaminha. E ali, né, já moído, dolorido, machucado, engraçado que à meia-noite, né, já era hora de estar já descansando, né, tentando recuperar as forças, tentando se reerguer novamente, né, do cansaço, de que foi aquela luta, essa batalha. Eles começaram a adorar, começaram a louvar, começaram a exaltar. E a adoração deles foi tão profunda, tão sincera, tão singela, que o cárcere, né, foi ao chão, foi quebrado, e eles foram libertos ali dentro daquela célula, dentro daquela cadeia. Um lugar improvável, um lugar esquecido, um lugar profundo, né, porque foi no lugar mais profundo ali daquela cadeia. E quando eu falo com você que às vezes Deus coloca a gente em situações, né, a qual a gente não entende. Eles estavam ali naquela cidade pregando, né, alguém incomodando, né, e procurando a quem pregar, um lugar para orar, né, e eles acabam em um lugar onde eles menos esperavam, improvável. Mas a ida deles ali não foi em vão. A ida deles ali não foi em vão. Eles, quando adoravam, né, libertaram os cárceres, a prisão estremeceu, né, houve um grande terremoto, né, e uma coisa impressionante. E todas as celas foram abertas, e os presos ali dentro daquela cadeia foram libertos. Dá para você imaginar isso? O quão grande foi o poder de Deus naquele lugar? O quanto, né, o que aquele espírito maligno dizia, aquele espírito dizia, né, que eles eram servos do Senhor Jesus, que eles eram servos do Altíssimo. E tão grande foi o poder sobre a vida deles, que aqueles cárceres foram quebrados. E todos puderam ver o poder de Cristo na vida deles. Todos puderam ver a manifestação física e plena do poder do Senhor. E foram transformados. Foram transformados. E até mesmo aquele a qual era para estar guardando eles, que já tinha talvez pegado no sono, né, profundo ali e tal, né, acordou e falou: acabou. Para mim agora só resta a morte, porque se eles chegarem aqui e verem que os presos estão soltos, estão libertos, eles vão ver que eu amoleci, que eu adormeci, que eu deixei eles escapar. E eles já vão me matar mesmo, então eu mesmo vou tirar minha própria vida. Só que Paulo, vendo aquela situação, disse: opa, peraí, calma. Não é o momento de você fazer isso não. Não precisa tirar sua vida, nós estamos aqui. O homem de Deus, ele é um homem honesto. Ele é um homem justo. Ele é um homem correto. Ele é um homem certo. O que eles poderiam ter feito? Os grilhões, as celas foram abertas. Eles poderiam ter fugido. Poderiam ter pegado, corrido, fugido, né? Saído como foram agidos fugitivos. Só que Paulo sabia que entre todos que estavam ali, uma vida a mais dependia de Cristo. Uma vida a mais dependia de ser salvo. Uma vida a mais poderia sofrer com aquela situação. Esse soldado seria morto, ou ele mesmo poderia ter tirado a vida dele. E então, toda a pregação, tudo que foi levado de Cristo seria em vão. E o que acontece? Ele prega para aquele homem fica maravilhado, ele e toda a família dele também são salvos. Então, aí eles disseram, ele disse: olha, agora vocês podem ir embora, foge, tal, mesmo assim citando. E Paulo disse: não, nós vamos ficar aqui, Só, né, que Paulo tinha uma carta na manga, né? Eles não poderiam ser presos naquela época, porque eles também eram, né, gregos também, eles não poderiam ser presos. E ele falou: não, quem mandou nos prender que tem que vir aqui para nos libertar, então nós só vamos sair daqui se eles vierem. Então, mais uma vez, é a manifestação do poder de Deus na vida daqueles homens. Deus sabe quem enviar. Deus sabe quem mandar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes numa festa de aniversário, ou às vezes dentro de um ônibus, ou às vezes com uma pessoa na rua, dá aquela vontade de você falar de Jesus.
dá aquela vontade de você pregar a palavra. E muitas vezes nós temos nos acovardado. Se Deus te colocou nesse lugar, se Deus te colocou nessa situação, é porque Ele quer te usar. Deus, Ele quer falar com você e quer que você fale da palavra dEle, fale do amor dEle, que você pregue a palavra dEle. E muitas vezes, desculpa, irmão, mas nós temos sido covardes mesmo, sabe? De pensar, poxa, eu já estou salvo, a minha casa já está salva, a minha família já está salva, né? Aquele ali, se quiser, é ele que corra atrás, ele que vai lá no culto, ele que vai na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, cabe a mim e cabe a você pregar o evangelho do Senhor. Nós, como cristãos, como homens guerreiros, valentes aqui dessa noite, temos um chamado. E esse chamado deve ser obedecido. Levar, pregar a palavra a todo canto da terra. Quando a gente fala de prisão, quando a gente pensa logo em liberdade. Tem um conhecido que essa semana foi preso, filho de uma conhecida, e tudo que ele quer, o tempo todo, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Quem quer ficar preso, irmão? Quem quer ficar comprimido, contraído? E sabe o que prende mais, o que mantém o cristão preso? É o pecado. Sabe? Porque nós nos tornamos escravos. Jesus, Cristo, Ele veio para nos dar liberdade. Ele veio para que nós possamos ser livres. Quando eu digo livres, é livres de todo o pecado. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos faz escravo. Porque aí você não consegue mais orar. Você não consegue jejuar. Você não tem forças para ir para a igreja. Você vira só escravo do pecado. Você vive só escravo daquela situação. E, com o tempo, você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez indo mais profundo nessa cadeia, nessa prisão, e você não consegue se libertar, você não consegue sair, você não consegue mais, ter essa flexibilidade. Então, é preciso que nós buscamos essa liberdade todos os dias. É preciso que nós busquemos dizer não para o pecado, para a maldade, para as atrocidades. Muitas vezes, por pouca coisa. Muitos na prostituição. Muitos no pecado do dinheiro. Muitos com o pecado da fala, da língua. Muitos, com o celular ali que fica preso o tempo todo. Nós precisamos buscar mais, irmãos. Nós precisamos lutar mais. Enfrentar as nossas dificuldades. Enfrentar aquilo que tem nos feito parar. Diminuído, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos buscar mais essa essência do Senhor. Porque só assim nós seremos livres. Certa feita, disseram para mim assim: mas você é obrigado a ir na igreja. Você é obrigado a ir na igreja. Você é obrigado, você não pode beber. Você não pode fumar. Você não pode fazer nada. Você não pode ir numa festa, você não pode ir numa boate. Eu falei para ele: quem te disse que eu não posso? Posso sim, ué. Tudo eu posso. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me é lícito. Para que, irmãos, que eu vou começar a beber se eu posso virar pecado da bebida? Para que eu vou querer fumar se eu posso virar escravo, do cigarro? Para que eu vou querer andar com uma mulher e com outra se eu vou virar escravo disso? Para quem, já veio dessa situação, você sabe como é que é. O cara envolve, por exemplo, com uma mulher, aí amanhã ele pega outra, depois ele pega outra, ele pega outra. Quando ele vê, ele está num emaranhado, onde ele não consegue sair mais. Porque uma já descobre, a outra descobre, o inimigo ele começa a trazer tudo à tona, e você vendo a situação, você fica desesperado, não consegue sair daquilo. O cara começa, hoje ele toma uma cerveja, Não, uma cerveja pode, um copo pode. Agora eu vou beber todo final de semana. Final de semana eu posso. Não, agora eu vou beber toda semana. Não, que vê está bebendo todos os dias. Virou o quê? Escravo. Jesus quer que nós sejamos livres. Por isso que Ele veio por nós, para que possamos ser livres. Hoje eu vou fumar só um cigarro aqui. Eu conheço gente que fuma 2 maços por dia. Virou escravo. E o que acontece? Para de fumar para ver. Não consegue respirar, começa a tremer, começa a suar, começa a passar mal, desmaia. O cara começa a beber, o dia que ele não bebe, ele começa a tremer. Virou escravo. Virou escravo.
O cara começa a se prostituir com uma mulher aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Daqui a pouco ele não tem desejo por mais nenhuma. Ele só faz pelo prazer. Ele só faz pelo desejo. É só para falar que eu sou tal, que eu pego tontas, que eu pego todas. Irmãos, Cristo nos chamou para ser único. Cristo nos chamou para ser livre. Cristo nos chamou para ser desejado. Muitas vezes, nós achamos assim que somos pequenos demais, né? Que somos pouco demais, mas o inimigo queria estar aqui, ó, no nosso lugar, podendo adorar, podendo pregar e ter a salvação, né, dele garantida, né? Inveja de nós ele tem. Você precisa dar valor ao que Deus tem para você, ao que Cristo fez por nós. Sabe o que é você descer do alto sublime trono, príncipe, próprio Deus, você sair do seu lugar, né, tranquilo, onde você só recebe adoração, onde você é iluminado, descer até a terra, se fazer de homem. Nós sabemos o quanto o homem é cruel, quanto o homem é ruim, mesmo e conseguir viver aqui, descer até nós, nascer como nós, né, viver entre nós e mesmo assim não pecar. Mesmo assim ser puro, manter a palavra. Irmãos, você sabe como é difícil. A gente aceita Jesus, a gente vem para a casa de Deus, na primeira tentação você cai. No primeiro levante, você cede. É só o inimigo te dar um prato perfeito ali, você cai. Você acha que Jesus também não enfrentou isso, não? No deserto, foi oferecido para ele tudo isso aqui, ó, o mundo inteiro. Só que o inimigo esqueceu que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Entendeu? Tudo oferecendo. Mas ele manteve-se firme na palavra. Não estou falando que nós somos santos, que nós vamos ser santos. Se você aceitou Jesus, passou pelo batismo ali, a partir de hoje você está brilhando. Você não peca mais, ser reluzente. Não, irmão. Nós vamos cair, nós vamos ter falhas, mas graças a Cristo é que nós ainda podemos nos arrepender. Foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser libertos. Mas muita gente cai, e em vez de se arrepender, porque prefere ser escravo do pecado, prefere ficar lá embaixo. Cristo essa noite nos chama para uma liberdade suprema. Essa noite, Cristo quer quebrar grilhões, tanto de nós como de quem está em casa, de quem vai ver esses vídeos. Deus te chamando hoje para quebrar grilhões, cadeias. Talvez você está numa situação que você não consegue sair. Talvez o inimigo preparou um prato que você não consegue rejeitar. Mas o Senhor está dizendo essa noite, eu te chamei para ser livre. Eu te chamei para ser liberto. Eu te chamei para ser curado. E Ele não aceita menos que isso não, irmão. Sabe por quê? Ele nos quer como filho. Ele nos quer como servos dele e não do pecado. Ele nos quer como discípulos. Ele nos quer como pregadores do Evangelho. Homens diferentes. Homens que fazem a diferença. Homens que podem até ser desejados pelo mundo, mas conseguem dizer não para o mundo. Homens que conseguem se manter nesse mundo, sem se render ao pecado. É impossível? É difícil? Impossível não é. Difícil pode ser. Mas sabe o que nos fortalece? É isso aqui, ó. É esse encontro. É você ouvir a palavra do Senhor. É você ouvir o Senhor falando com você. É ouvir o Senhor ministrando sobre a mim e sobre a sua vida. Você vai sair daqui essa noite cheio, decidido, transbordando, praticando essa palavra. Dizer não ao pecado, sabe por quê? Porque nós não podemos aceitar ser escravos. Nós já fomos libertos. O preço que foi pago foi com sangue. Foi com a própria vida de um Deus.
um Deus vivo. Ele não precisava fazer isso por mim e por você, mas era necessário para que ainda houvesse santos, para que ainda houvesse quem pregasse, para que ainda houvesse homens que direcionassem outros homens e mulheres até Deus. Porque Deus olhou para a terra naquela época e disse: não há ninguém capaz de desatar o selo. Não há ninguém na terra capaz. Mas hoje, pela graça, hoje, pelaquela crucificação, pela ressurreição, por esse Deus vivo, hoje nós somos capazes de viver uma vida de santidade. Hoje nós somos capazes de viver uma vida de redenção. Hoje nós somos capazes de ser chamados filho do Deus Altíssimo, servos do nosso Senhor. Só depende de cada um de nós. Sabe por quê? Ele ainda é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele podia muito bem ter falado: Pai, eu paguei o preço, cada um aqui é meu, a partir de hoje ninguém peca mais, a partir de hoje ninguém erra, porque todo mundo é meu, entendeu? E se fizer errado eu mato. Se fizer errado eu sacrifico. Não. Ele nos deu a livre, espontânea, sabe? Vontade, desejo de fazer o que quiser. Se você quer se curvar para o mal, você vai para o mal. Se você quer se curvar para o bem, você vai para o bem. E os braços dele estão sempre abertos. Só que ele não quer perder ninguém, irmãos. Jesus não voltou ainda, sabe, irmão Cláudio? Porque eu creio que ele quer salvar mais pessoas. Ele quer mais almas. Ele não quer que nós nos entregamos. Irmãos, está cada dia mais apertado. Olha o clima como que está. Você olha para o céu, você vê sol vermelho, céu vermelho. Você quer mais sinais que Jesus está voltando? Você quer mais sinais que já está na hora de você se arrepender, de você voltar para os braços do Senhor? Você acha que já não está na hora? Você quer mais o quê? Você quer que Jesus desça e fale? A trombeta vai tocar, vai soar. E só quem tiver com as lamparinas, com azeite nas lamparinas é que vai ficar. Não deixe para que no último momento ele olhe para você e diga assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço. Ah, Senhor, mas eu cantei, eu preguei, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Ele está te chamando para ser filho. Ele está te chamando para ser servo dele, não do pecado, não do mal. Está na hora de nós voltarmos um pouco, parar, né, com essa arrogância, com essa ignorância, né? Muita gente, já ouvi muitos casos de pessoas falar assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Isso é da sua cabeça, irmão. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Passar pelas águas e ser uma nova criatura, um novo filho, um novo servo. É isso que nós precisamos. Esquecer as práticas antigas, né? Deixar para trás as práticas antigas e dizer não. O inimigo, ele sempre vai atentar aonde você falha. Ele sempre vai buscar aonde é a sua falha. É fácil você identificar. Você pode ver, ele nunca vai colocar um prato ruim. Ele sempre vai colocar o melhor prato. Ele sempre vai atacar da melhor forma. Ele sempre vai te trazer tudo de mão beijada. Para quê? Para ver a sua ruína. O inimigo, ele não quer matar a mim e você, não. O demônio não quer tirar a minha e a sua vida, não. Ele quer tirar a sua e a minha salvação. Ele quer nos afastar de Cristo. Ele quer nos afastar dos céus. É isso que é a vontade dele. Porque ele tem inveja de mim e de você. Ele tem raiva, ele tem ódio. Porque ele não pode, né, ter a salvação mais. Ele não pode ser perdoado. Cristo veio por mim e por você, irmão. Não desperdice isso. Que nós possamos ser firmes a cada dia. Que nós possamos lutar a cada dia. E se você está fraco, você está falho, busque do Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Proste-se. Diga não. Não. Busque ajuda.
do seu líder, do seu pastor, de quem você achar que pode te ajudar. Ore, busque mais, jejue mais. O próprio Deus fala conosco. O próprio Deus direciona nossos caminhos. O próprio Deus nos dá estratégia para enfrentar o inimigo. É preciso ser livre. Nós estamos vivendo momentos em que o inimigo ele age no silêncio. Como o pastor tem o hábito de dizer, ele não vai aparecer aqui cheio de chifre, com a cara de carranca, né? Louco. Não vai não. Não vai não. Ele vai aparecer aqui da forma mais bela, singela, falando no seu ouvidinho, entendeu? Doce, suave, porque ele é estrategista. Ele é estrategista. Se fosse para tirar a nossa vida, ele se manifestava, de certa forma, porque e tirava, matava, né? Fazia você bater um carro ali, morrer, tirava a sua vida. Mas ele sabe o quão você é precioso para o Senhor. Ele sabe o quão, o quão valeu aquele sangue na cruz, aquele sacrifício. Ele ofereceu tudo para Cristo. Então, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou isso. Cristo falou, não, meu filho, não quero isso não. O que eu quero é a alma dos meus filhos. Eu quero é salvar toda essa nação. Eu quero salvar todo esse mundo. Eu quero salvar todo mundo. Ele abriu mão de tudo por mim e por você. Até de estar do lado do Pai para estar comigo, para nos salvar a mim e salvar você. Que nós possamos valorizar mais aquele sangue derramado. Que nós possamos valorizar mais toda a palavra, todo o ensinamento e praticar cada vez mais. Amém? Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Aleluias. Gostaria que vocês... Amém. Gostaria que vocês colocassem de pé. Quero orar pela sua vida. Irmãos, Paulo foi um grande exemplo, sabe? Grande exemplo para nós. De como ser homem, viver nessa terra e viver com Cristo. Morrer por Cristo. Não estou pedindo aqui para você ser igual Paulo, não. Deus sabe da necessidade e da dificuldade de cada um de nós. Deus sabe do poder de cada um de nós. Mas Cristo quer falar para você essa noite. Seja o mais livre que você conseguir. Liberte-se o máximo que você puder. Renda-se e sirva a esse Deus poderoso, que muito mais Ele fará na minha e na sua vida. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco, meu Pai, nas Tuas mãos agora, meu Pai, a vida dos meus irmãos aqui essa noite, meu Pai. Peço a Ti, meu Pai, que toma, meu Pai, a vida de cada um deles em Tuas mãos, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nós buscamos hoje por liberdade, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que fortaleça, meu Pai, a cada um deles. Que o Senhor, meu Pai, coloque espadas e escudos, meu Pai, nesses homens guerreiros do Senhor, meu Pai. Que o Senhor levante eles, meu Pai, como soldados, meu Pai. Aqueles que acham que estão abatidos, meu Pai. Mostre para eles que eles são fortes, meu Pai. Mesmo na dor, mesmo sofrendo, mesmo, meu Pai, na angústia, mesmo onde não há estratégia, meu Pai. Eu peço ao Senhor agora, meu Pai, que eles possam se render aos Teus pés e se tornar soldados ainda mais fortes, guerreiros ainda mais poderosos, meu Pai. E quando o inimigo se levantar, meu Pai, ele vai ter que cair, meu Pai, pois ele vai entender, meu Pai, que o Senhor levantou homens de guerra, homens de batalha, homens, meu Pai, a qual são adoradores, meu Pai, em espírito e em verdade, meu Pai. Senhor Deus, ensina-nos, ó Pai, a ser, meu Pai, como Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a pregar como Cristo, a falar como Cristo, meu Pai, seja onde estivermos, seja na empresa, seja, meu Pai, no trabalho, na escola, na faculdade, meu Pai, seja na igreja, seja no nosso dia a dia, meu Pai, que nós possamos exercer e fazer somente a vontade do Senhor, meu Pai, para que ela seja sempre boa, perfeita e agradável, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um em Tuas mãos, e, meu Pai, fortaleça, meu Pai, revista de poder, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Irmão Nilson, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento esse povo de Deus, que um dia vai morar nos céus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Eu vou fazer a segunda parte do culto aqui. Aqui no livro de Deuteronômio. Deixa eu arrumar
Glória a Deus. Aqui no livro do Deuteronômios, capítulo 14, versículo 22. Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Amém? Glória a Deus. Irmão, quando Deus tocou no coração de Abraão, que foi o primeiro dizimista da terra, Deus tocou no coração dele para ele dizimar, que Deus já sabia que a igreja não ia ter ajuda de ninguém, de governo nenhum. Porque quem sustenta a obra de Deus aqui na terra é os irmãos, é os dizimistas, é os ofertantes. Se não tiver os dizimistas ofertantes, o pastor sozinho não dá conta. Não tem jeito. A igreja não vai ter conforto nenhum se nós não dizimar, não ofertar. Então nós temos que realmente dizimar e ofertar, porque é bíblico e nós temos que fazer isso. Amém, irmão? Então eu vou orar para os dizimistas e ofertantes. Nosso Deus e nosso eterno Pai, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, Pai, a nossa fidelidade, nosso dízimo, nossa oferta de sacrifício, que é uma poderosa semente que gera milagres. Multiplique, ó Pai, o trabalho de vossas mãos. Abra a janela do céu sobre cada dizimista e ofertante fiel. Repreenda o devorador. Quebra a maldição da esterilidade. Transforma cada dizimista e ofertante fiel em um homem e uma mulher bem-aventurado, para que haja fartura e prosperidade dentro de cada lar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem trouxe? Está aqui. Amém. Passa a palavra, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmão Nilson. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus, irmão. Deus abençoe e prospere em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, desde já, agradecendo a vocês por mais um dia, por estarmos presentes aqui conosco. Convide mais homens. Temos rostinhos novos aí, né, amigo? Você tá bom? O irmão tá aí também, graças a Deus. O Anderson me passou aqui alguns avisos. Amanhã tem seminário de evangelismo, às 19h30. Você que não fez, né, a inscrição, tem um link de inscrição, né? Mas não precisa não, né, Anderson? Já está em cima, se você quiser pode vir. Traz pessoas que você conhece. Você vai aprender mais sobre evangelizar, sobre evangelismo, né? Com o melhor professor maravilhoso que é o pastor, né? E assim, eu acho, irmãos, é tão bom evangelizar. Antigamente a gente fazia ali, né, na Pedreira, né, naquele lado da Cracolândia ali, a gente ia nas delegacias penitenciárias e tal. Bom demais, irmãos. Sabe por quê? Você vê vidas transformadas, vidas sendo libertas, é bom demais. E assim, tem sido tão gratificante, o que a gente mais encontra lá são pessoas que conhecem a palavra do Senhor. São pastores, pessoas que já tiveram, né, firmes na presença do Senhor, mas por algum motivo estão lá. E aí quando você leva a palavra para essa pessoa, quando você leva o Espírito Santo, você vê as vidas sendo transformadas, as vidas sendo mudadas, pessoas, não existe a sensação, prazer mais glorificado que esse, sabe? Você vê Deus usando você para a vida de outras pessoas. É bom demais, maravilhoso. Temos também o Impacto, dia 4, né, agora. Sábado, né? Vai ter um Impacto, tá, irmãos? Não sei se vocês já viram, já vieram. Quem está em casa, né? Convido a vir. É um dia para mudar a sua história. Sinceramente, Deus transforma e faz o impossível nesse lugar. Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos orar para nós podermos ir embora. A gente acaba geralmente o culto aqui um pouquinho antes ali, que a gente já recebe ali também os avisos, né? E Deus abençoa. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, coloco diante de Ti agora, Pai, a vida de cada um que aqui está presente, meu Pai. Aqueles que não puderam vir também, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada um deles. Que o Senhor visite cada lagar, cada celeira, meu Pai. Não deixe faltar nada. Arranque da vida dos meus irmãos, ó Pai, todo devorador, migrador, meu Pai. Todo o inimigo, meu Pai, que tem tentado se levantar e se restaurar na vida de cada um de nós. Senhor Deus,
Seguindo a palavra de hoje, ó Pai, nos fortaleça, nos torne cada vez mais livres, ó Pai. Nos dê força para lutar, meu Pai, contra o inimigo, meu Pai. Proteja cada um deles, meu Pai. Leve em paz, meu Pai, e debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Com Deus.